Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Isaías, no capítulo 59, diz bem assim. O título é Confissão da Maldade Nacional. Aleluia. No versículo 1 diz bem assim: Eis que a mão do Senhor, a mão de Deus, aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Deus, ele não está com a mão encolhida para nós salvar. A mão dele está estendida. A mão de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar. Deus, ele está sempre com os braços estendidos para salvar as pessoas que vão para ele. Que aceite obedecer os seus mandamentos, obedecer a palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aquela pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz bem claro. Pois Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha só, o Senhor Jesus falando essas palavras. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele é o caminho. A gente aceita Jesus, aí sim. Quem aceita Jesus está no caminho certo. Ele está no caminho da salvação. Aleluia. E ele vai chegar até Deus. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus não está com o ouvido surdo, não. O ouvido de Deus está aberto. Aleluia. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então Deus, ele não está com o ouvido tapado, com o ouvido surdo. Ele está sempre pronto para ouvir. Para ouvir o clamor das pessoas que invocam a ele em espírito e em verdade. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz também, aqui no versículo 2, mas as vossas iniquidades, o pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia. Então as iniquidades, que é o pecado, nos separa de Deus. É a única coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Olha só. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando a gente decide viver no pecado, na prática do pecado, aquela pessoa que está no pecado, vivendo no pecado, ele está separado de Deus. Ele não tem a vida. A vida é o Senhor Jesus. É Deus. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem vida quem tem Jesus. Aleluia.
só tem vida quem tem Jesus. Quem não tem o Senhor Jesus não tem vida. Pois Ele é a vida. Jesus não mente, nunca mentiu. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Aleluias. Se você tem Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Aleluias. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, ó o pecado, encobrem o seu rosto de vós. Aleluias. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A pessoa fica separada de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aleluias. Então, o pecado, quando você clamar, quando você buscar a Deus, quando você orar, quando você gritar por socorro, Deus, ele vai até ouvir você, mas Ele não vai responder, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado não deixa Deus ele nos ouvir. Ele ouve, mas não responde, porque Deus ele sabe tudo, ele vê tudo, sabe todas as coisas. Deus está em todo lugar. Aleluias. Então, se você não quiser ficar separado de Deus, fuja do pecado. É a palavra de Deus que diz aqui que o pecado nos separa dele. Isaías, capítulo 59, no versículo 1 e 2. O pecado nos separa de Deus. O pecado é como se fosse uma espécie de barreira, de muro. O pecado no meio, Deus do outro lado e você lá atrás. O pecado no meio. O pecado não deixa você chegar a Deus. O pecado não deixa você chegar a Deus. Esse é o aguilhão da morte, é o pecado. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É a morte espiritual, que é a pior das mortes. E tem pecado que a pessoa morre na hora, logo. Dependendo do tipo de pecado. Há pessoas que saem com mulheres casadas, mulher que sai com homem casado. Tem uns que a gente vê na televisão aí que tem pecado que leva à morte na hora. Mas a morte verdadeira, principal morte, ela já aconteceu quando a pessoa está no pecado. Quando escolhe viver no pecado, no erro, que é a morte espiritual. A morte espiritual, ela nos separa de Deus para sempre. A não ser que a pessoa se arrependa e volte para Deus. Aceite ao Senhor Jesus. Aceite obedecer a palavra de Deus. Amém? Se você estava vivendo assim, se você estava vivendo nessas condições assim, se arrependa. Volte para Deus. Se você mesmo que até estava
nos caminhos de Deus, buscando a Deus. E estava vivendo no pecado. Se arrependa, peça perdão para Deus e volte às práticas do primeiro amor. Volte às obras do primeiro amor. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Ele. E Deus te perdoa. Deus perdoa. Ele diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E Deus ainda diz mais ainda na palavra dele: e de seus pecados não me lembrarei jamais. Aleluias. Deus, Ele não vai lembrar do seu pecado. Não, Ele joga no mar do esquecimento. E a palavra de Deus ainda diz mais: eis que tudo se fez novo. As velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluias. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Aleluias. Amém? Louvado seja o Senhor. Fique firme nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Corra para Deus. E Deus, ele corre ao seu encontro. Aleluias. Fique com Deus. Em todo lugar que você vai, fique em espírito e em verdade. Aleluias. Em todo lugar que você estiver, no colégio, no trabalho, na rua, caminhando, de carro, de moto, de bicicleta, andando a pé, aonde você estiver, fique em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus nos diz que são esses que Deus procura. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que andam em espírito e em verdade. Deus é verdade. Deus é a verdade. E Ele quer também que os seus filhos andem na verdade. Andem com Deus. Quem anda na verdade, anda com Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Seja abençoado pela mão de Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Oh, glórias. Deus é fiel.